Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo da Lista Despertar, um vídeo de autoconhecimento. O tema, a cura no silêncio, ou o silêncio é a cura. Falar um pouquinho de meditação também, porque meditação a gente busca o silêncio. E é um vídeo que eu coloco na Lista Despertar, que eu compartilhei o meu processo com vocês, né, o que eu tenho observado. E nesse vídeo, né, eu vou trazer algumas chaves, né, pontos para a gente ter como bastante importantes, né, para fixar. E são bem simples, né? Uma das coisas assim da espiritualidade é que tudo é muito simples, assim, muito básico, né? Às vezes a gente acha complicado porque nós nascemos dentro de um sistema completamente invertido, né? Digamos assim, a coisa já tinha dado errado quando nós nascemos. Então a gente se vê se despertando dentro desse sistema, né? Buscando a verdade, né? A verdade que liberta. Então, por isso que essas coisas parecem complicado. E muitas vezes as pessoas antigamente para reter o conhecimento, né, para poder manipular, usar, né, ou mesmo para poder fazer com que esse conhecimento prevaleça, né, para que alguém não vá lá e tire ele fora. Então aí colocou coisas nesse conhecimento para deixar ele entendível só para quem é o buscador, né, para quem está buscando ou sabe, né, o que precisa estar vendo ali, para pedir, né, que esses seres que dominam esse sistema, esses parasitas, né, não censurasse. Então acabou virando uma coisa até um tanto complicada, mas a espiritualidade é uma coisa bem simples. E as chaves, os pontos chaves que eu vou trazer nesse vídeo, é você observar a natureza, né? Então as respostas, elas estão na natureza, né? Então, novamente, isso se torna um pouco complicado, porque nós nascemos dentro de um sistema totalmente antinatural, né? Então, quando nós nascemos, essas coisas já estavam, né, invertidas. Então, tanto que a gente vê a natureza como se fosse uma coisa separada de nós nos vemos junto com a natureza, né? Que nem tem um índio, né, que, vou colocar o nome dele aí, acho que Grenar, algo assim, que fala o índio ele não separa, né, a natureza deles. No, tipo, a natureza para eles era uma palavra estranha. É como assim natureza? Né, algo que é, né, o homem ele criou uma palavra diferente para falar o que ele, né, é estranho, é esquisito, né, para ver onde nós estávamos, o buraco que nós fomos encarnar. Né? E não é um buraco físico, é um buraco emocional, é um buraco mental, né? Onde a mente ela é invertida, ela é criada dentro da mentira, onde se cria um personagem ao qual eles dizem que você é e te dão uma programação e você começa a lutar por aquilo, né, por aquela programação, até que você vê que não é, você não é esse personagem, né? Você é algo muito além do script que tem aqui. Então aí complica ainda mais. Então tem o problema do conhecimento ter sido de certa forma camuflado, né, para evitar que os parasitas tirassem. E o fato de nós estarmos no sistema antinatural, né? Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que a coisa é muito simples, né? Eu costumo citar ali o que tem no livro Evangelho e Reino da Paz, que seria Jesus falando, né, que ele fala algo assim, né? As leis dos homens são muitas. As leis de Moisés 10, né, as minhas 3, ou a do Pai 3, né, e a do todo, né, o do universo seria uma só. É uma só lei. Então, quanto mais você vai saindo dessa loucura, desse sistema de mentiras, né, mais você vai entendendo essa lei única, né? O que seria essa lei única, né? Poder falar, é o amor. Eu diria que é ser, né? Simplesmente ser. Né? E o que é ser? Né? Porque o ser de um leão é matar lá na selva. Né? Mas você não é um leão. Né? Então você tem que. Esse ser é você ser você. Né? Se expressar como você. Então o leão ele precisa ali exercer a atividade dele. E você? Será que você está exercendo a sua atividade? Ou está seguindo o script? Ou está seguindo
a comunidade, né, como dizer assim, o meio social, o que eu tenho observado, né, muito, é que a maior dificuldade da espiritualidade de você sair da Matrix é o meio social. Isso é bem claro, né, gente? Tipo, descobriu, não é... Né? Porque às vezes a gente faz coisas, a gente se mete em vícios que a gente acha que não é vício, né? Coisas que a gente somos acostumados a fazer, que quando você começa a se espiritualizar, você vê que essas coisas não fazem nenhum sentido. Falar, por que eu estou fazendo isso? Né? Aí você para de fazer, só que todo o seu meio social faz isso. E aí, como que fica? Então essa é uma das maiores dificuldades. Então, por exemplo, o lance de você se utilizar a sua alimentação. Então, assim, todo mundo faz, né? O churrasquinho no final de semana, a brejinha, né? Você tem até aqueles comandos mentais, né? Tomar uma cervejinha, ainda tratam de forma carinhosa, né? Que é a propaganda e tal, né? A cervejinha, né? O churrasquinho. Né? Então você vê como que as pessoas vão sendo programadas a entrar nesses sistemas. Então você vai deixando tudo isso. E quando eu deixo tudo isso, eu preencho com o quê? Eu gosto de citar aqui o lance do futebol, porque assim é uma coisa muito louca quando você sai disso. Né? Você ainda vê as pessoas ali na televisão, né? Quando o time ganha, as pessoas explodindo. Não precisa nem ser na televisão, né? Quando tem dia de jogo a gente vê o barulho, né? A gritaria, né? O quanto de energia é gasta nisso. Né? Quando você sai disso, você vê que é como se fosse um outro mundo. Né? Você já começa a ter um olhar diferente. Né? Você vê seres colocando energia, sua energia, seu tempo de vida, sua energia da sua alma, numa coisa, sim, totalmente inútil. Como eu já falei em vídeos anteriores, você tem o seu corpo emocional sequestrado. Então a Matrix ela gera um evento, né, e os seres coligados a essa Matrix têm aquela explosão energética, né, ou seja, por conta deste evento. E você, em alegria ou tristeza, só vai depender do A ou B, do time que você torce. Que é uma coisa... E eu estou ficando triste por causa de uma coisa irrisória, né? Uma coisa esquisito, isso é tão estranho, né? Que eu só consigo entender porque um dia eu já fiz parte disso. Mas quando você sai, você vê que é uma coisa até estranha de falar, né? E assim vai se dando com as outras coisas que você vem fazendo. Então, da mesma forma que eu tinha uma carência emocional, que eu tinha que fazer parte de um grupo, aquele grupo supria o meu emocional, né? Eu tenho carências, vamos supor, alimentares, que eu tenho que comer determinado tipo de alimento. Então, quando você deixa esse tipo de alimento, leva mais tempo, porque tá o meio social todo envolvido naquilo. Né? E como eu já falei nos vídeos anteriores, corpo físico, emocional, mental. Então você tem o corpo físico que já está viciado na substância, o emocional, que é o meio todo social que está envolvido nisso, e você o meio mental que te programa a seguir este caminho. Né? Então você tem que deixar muita coisa. Então com o tempo, você deixa um certo alimento, você vai se viciando, o corpo ele vai clareando, ele vai limpando. Né? O seu emocional você vai ter que trabalhar ele muito. Né? Porque além do vício que essas coisas trazem, né? Eu não estou falando só de drogas não, que é o álcool, o cigarro, essas coisas, as drogas que são proibidas, mas as drogas que são legais, que sim, nós não saímos totalmente dela. O leite é uma droga por adulto. Na natureza nenhum animal adulto toma leite, né? Tem ali todo no meio natural, ele tem o período que ele passa pelo desmame. Talvez a gente pode ver isso em animais que são domesticados, talvez eles continuem tomando leite, porque o humano já induz a loucura dele para o animal também. Então a gente sim, né? Eu não sou vegano, né? Eu sou vegetariano, e o máximo que dá, eu vou excluindo isso. Né? Então leite ali, eu já faço um leite ali, eu compro de soja ou faço ali o de aveia. Né? Então, mas ali num bolo, às vezes no iogurte, né? E fica, tem um vício, né? Mas a gente tenta o mínimo dessas coisas. Então tem todo o meio físico que é montado em cima disso.
Então é difícil você sair, se você continua vivendo, por exemplo, numa cidade, né? Então e aí por último tem o mental. E no mental, assim, ele é muito interessante. Né? Eu tô falando tudo isso porque eu coloquei aí na lista despertar. Então compartilho o meu processo, o meu ponto de vista bastante pessoal com vocês. Então você pega o mental de uma pessoa que está totalmente inerte nesse sistema. Que ela tem ali o seu trabalho, né? Gasta não sei quantas horas dedicadas ao trabalho, vai ter a família e vai ter os seus hobbies, né? O time do futebol. E fica só dentro disso. Trabalha, final de semana vai jogar, ou vai ver o jogo, né? Ou vai se dedicar ao teu hobby e faz algumas coisas por fora, mas o tempo, né, da pessoa é ocupada só nisso. A visão de mundo que ela vai ter é a visão que traz a terceira dimensão, a caixinha de mentiras, que é a televisão. Então essas pessoas, elas ficam com o mental muito atrofiado. Você encarnante não usa esse mental, ele fica atrofiado. Né? A pessoa, ela vive é um estado de depressão, eu diria que é um estado de tristeza, né? Não depressão. Porque a pessoa, ela precisa de coisas acontecendo para ela se sentir bem. Então na família tem que estar tudo bem, o time tem que ganhar, né? Tem que ter esses eventos, ela fica muito dependente de eventos, né? Ou seja, do que traz o meio do entretenimento, pão e circo. Então você fica muito dependente disso. Então fica com vazio de alma. E isso é um buraco enorme, né? Então quando essas coisas ficam evidentes, quando as coisas começam a dar errado, né? Você vê que as pessoas se desequilibram, elas saem de si, elas trazem um monstro que é esse sistema forma. Você vai ver pessoas brigando, né? Bateu ali, aí sai a pancadaria. O próprio futebol é assim. Ali na família, né? Acontece alguma coisinha, briga. Parece bichos brigando. E é normalizado isso dentro desse sistema da Matrix. É normalizado um casalzinho discutir. Então aqui é normal. E se aceita muito isso porque o mental está atrofiado. Então, como eu falei, como você preenche esse vazio de você deixar todas essas coisas? A mente, você como consciência, né, começa a pegar a tua mente e fala, não, agora eu vou fazer uso dessa mente. Então esse é o processo do despertar, você começar a usar a tua mente. E se você adentra, se você pula a cerca da Matrix, né, então você vai ver que a cerca era aquele curralzinho pequenininho. Então você vai ver que tem todo um mundo, todo um universo, e você passa a se nutrir disto. E quando você passa a se nutrir disso, não tem espaço para o futebol. Né? Você passa a ver muitas verdades, então você vai sair dos vícios aos quais a manada, o gado, está inserido. Né? Então parece ser um caminho solitário, a princípio. Né? Porque nós estamos saindo aqui do mental, estamos começando a incorporar este corpo de consciência, a nossa alma aqui, ó, tomando posse, nós encarnamos, né? Buscamos o sentimento dessa alma que te leva para isso. Né, que te leva até o conhecimento. Né? E este corpo aqui, físico, emocional, mental, o ser humano comum, né, para ele, a presença de outra pessoa, né, é só se for física. Se tiver isso, se tiver conversado, tem que ficar ali conversando o tempo todo, né, tem que ir lá com a pessoa, tem que falar. Se a pessoa fica em silêncio, as pessoas já começam a ficar incomodadas, aconteceu alguma coisa que tem. Então tem que estar ali, do lado. Né? Então a presença é isso, né? Tem que sempre ser cercado de muita gente, de amigos, então uma festa, muita gente, então a pessoa tá alegre, tá feliz, né? Aqui a gente já sente já a energia, energeticamente, então eu vou estar coligado com pessoas que são iguais a mim, a um nível muito mais profundo. Então eu não preciso estar ali com a pessoa, né? Basta você sente. Né? Você pensa nas pessoas, é um... Digamos que é um outro nível de interação. Mas não é só isso. Aqui você tem o conhecimento de uma pedra, né, o corpo físico, né, o que é físico, coisas físicas.
O salto do reino mineral para o vegetal já é um salto gigantesco. Você tem o reino vegetal, ele é muito mais rico, ele tem movimento, ele gera frutos, ele espalha a vida, né? Não que o mineral não faça isso, mas o reino vegetal faz isso numa proporção muito maior. O reino animal exponencialmente muito maior, que é o reino onde o humano está, o reino animal. Então você tem saltos daqui. Então para a consciência você tem um salto muito grande, né? Onde você passa a utilizar a tua mente. Nós estamos nesse processo aqui, ó, né? De passar a utilizar a nossa mente, né? E quem que faz isso? Aí é você, né? É você. Então você utilizando seus corpos mais sutis, né? Anexando esses corpos à tua realidade. O sinal disso é que você vai se tornar uma pessoa mais coletiva, mais pelo bem comum, né? Não para o ego, uma pessoa egóica, né? Então aqui você começa a agir aqui. Aqui você começa a adentrar, você começa a sair dessa densidade da prisão da Matrix, que é a terceira dimensão. Você começa a adentrar quarta, quinta, sexta, sétima, sem limite. Então vai do seu silêncio que você consegue sua capacidade de interiorização e de sentir e de perceber. Então, mesmo a nível físico, a quantidade de informação que você tem é muito maior das pessoas que estão presas à Matrix, né? Então, assim, é difícil você interagir com uma pessoa da Matrix, né? É difícil. Então você não quer estar, digamos, numa festa. Vamos numa festa e ali só tem Matrix. As pessoas vão conversar com o que com você? Né? Você sabe tudo, você conhece tudo. Você sabe quem manipula as notícias. As notícias que são que é a fonte de informação das pessoas. Né? A informação que o conceito que ela tem sobre os sistemas políticos ao qual onde que ela vive é domina. Né? E a gente acaba indo além disso, né? E além desses sistemas, ou seja, muito além. Então, quando a pessoa aqui está preocupada em política, você está preocupado ali em geopolítica, que é mundial, e exopolítica, que é universal. Então, energeticamente, a gente vai adentrando a esses temas, né? E não tem como ser igual, você se torna uma pessoa diferente, né? Então, fica difícil você continuar fingindo ser uma pessoa comum para se entrosar. Você já não sente mais essa... Quem quer se entrosar? O ser de terceira dimensão. Que quer ali fazer parte da manada, parte de um grupo. Aqui não. Aqui você vê que você não faz parte disso. Você é parte de algo maior que isso. Mas eu não faço isso para preencher o vazio. É o que você é. Você se expressa. Então não preciso buscar coisas externas, né, acontecimentos externos para eu me sentir bem, para eu me sentir feliz. Falar, agora eu estou em casa. Né? E isso inclui muita coisa. Né? Às vezes, a gente adentra na espiritualidade e a gente arrasta muita coisa da terceira dimensão, que é acontecer coisas. Então, eu dependo que o mundo se transforme para eu me sentir bem. É uma coisa que a gente está arrastando da terceira dimensão. Né? Eu sei, vai ser bom para todo mundo? Vai. Na verdade, não, né, gente? A gente sabe que quem é 3D não consegue suportar uma realidade de paz e harmonia. Por incrível que pareça, não consegue. Né? Não consegue. As pessoas elas estão tão poluídas com isso, e não é só o corpo físico que fica viciado nas drogas, é o corpo mental. Né? Ele começa a pedir isso, então ele fica viciado, ele tem que se descontaminar de todas essas coisas. E isso leva um processo, a gente sabe que são muitas e muitas encarnações, né? Muitas passagens por umbrais. Né? Então essas coisas é uma coisa comum. Faz parte da natureza do indivíduo ter essas transformações. E eu vou falar nisso mais pra frente. Então a gente passa a observar muita coisa. Então assim, compartilhando o meu processo com vocês. Quando eu comecei, eu não imaginava, né, como seria. Então o que significa? Que o Márcio não é o Márcio, não é eu que buscava. Como eu falo, aqui você não busca, você é buscado. Buscado por quem? Na terceira dimensão a gente fala por Deus, pela divindade, por eu sou. Né? Onde a pessoa entrega a sua vontade para Deus. As pessoas falam assim. Né? Então esse é o entendimento da terceira dimensão. Então quando você começa a passar pela quarta, quinta, você vê que não é você mesmo tomando o controle do teu personagem.
né? Ah, mas isso não é ego achando que é algo desperto ou algo diferente. Então eu estou muito cuidado com isso, eu penso muito nisso. Eu sempre penso por que que eu faço vídeo, né? Porque todas essas coisas eu sempre medito bastante, né? Tentando eliminar principalmente o ego. Por que que você fala, por que que você compartilha o conhecimento? O ego ele tende a falar, ah, para mostrar que sabe, para mostrar que é importante para alguém, para falar que é o primeiro a chegar a tal informação, para conseguir muita atenção, muitos views, muitos likes. O ego ele costuma agir dessa forma, né, para buscar a aprovação externa. Né? Então eu sempre observo, né, eu sou muito meticuloso nisso, eu me analiso muito. Ou seja, eu analiso por que você está aqui na Matrix. Eu estou com o corpo físico aqui na Matrix. Né? E o mental dessa Matrix, o malha mental, ele é muito poluído, ele tem muito ruído, ele vai tentar o tempo todo contra você. Principalmente as pessoas que são sementes estelares encarnadas aqui e tentam escapar dessa Matrix, eles vão atrás de você, pode ter certeza. Então, quando você começa a observar mais o mental, você começa a observar esses ataques. Né? Vamos chamar assim de ataques, mas são... Não vamos falar de ataques, né? É como um pernilongo que está aí, ele não está te atacando, ele só está aí, ele faz parte do ambiente. Né? E a mecânica dele é o incomodar, né? Mas ele vai te incomodar se você deixar, se você estiver distraído. Né? Então, por isso que lá o Cristo falou orai e vigiai. Né? E o que é orai? Orai é buscar conhecimento. Conhecimento. Vigiai. Então, vigiar é estar atento. Eu falei isso já em vídeos anteriores, né? Então, vigiar é você sempre estar observando, né? Nos pensamentos, as coisas todas. Né? Então, o que vem, eu tenho conhecimento e falo, opa, isso não é meu. Né? É coisa que está sendo projetada, coisa que eu estou captando no meio da Matrix. Eu vejo muito isso nas pessoas aí que seguem esse caminho. Muito isso. E isso não é algo novo, já é algo falado, né? Se perguntou ali, não sei se foi pro Chico Xavier ou pro Gasparetto, não sei, alguns dos espiritualistas, ou pro Kardec, não lembro, né? Mas o que mais prejudica os médios é a vaidade. Então, muitos médios, eles querem aparecer, ser como o mais importante em nossa casa, né? Como um médio que vê mais, que fala mais. Então, alguns médios acabam, né, inventando coisas. Isso, eu vou dizer assim, não é ruim. Porque mesmo assim a pessoa está ali buscando. Né? Então, se nesse ímpeto dela de querer aparecer, ela busca por conhecimento, ela busca porque sabe mais, pode ser que ela acabe se humilhando, porque isso é o eu sou dela levando a ela a ter o conhecimento. Né? E quando chega o conhecimento, tem que mostrar, olha, mas você precisa fazer assim, assim, assado. Né? E aí as pessoas não fazem, elas começam a ter, você vai ter espiritualistas aí que sempre tem muito problemas, né? Sempre se manifestam muito problemas. Né? Aí eu até pensei essa semana na questão da Helena Petrovna Blavatsky, ela trouxe um conhecimento incrível. Né? E você tem muitos semelhantes a ela. Né? Pessoas aí que trazem conhecimento incrível e de repente tem uma doença e padece. Por que será que isso acontece, né? Então é difícil resolver essa parte matrix que existe na pessoa, que vai e tenta sempre puxar a pessoa. Né? Quando afeta a mente da pessoa, que a pessoa está ali fazendo um trabalho incrível, de repente ela se cai para um grupo ou para outro. Né? Tem ali uma polaridade que a Matrix traz, joga, e essa pessoa ela acaba entrando nessas polaridades. E acaba se desviando. Né? Então tem muito isso. Né? Aí eu falei, mas isso é o normal, isso do ataque? Aí a minha resposta é simples, você pensa nos yogis. Né? As pessoas que de repente estão compartilhando o tema, mas não estão ali falando, gritando, né, aparecendo. Estão ali na delas, né, meditando, né, praticando. E a pessoa é bem longeva, né, tem uma vida com uma saúde muito boa. Não é a nossa realidade, né, conhecer yogis, é mais coisa lá da Índia, né, do Oriente. Mas quando eu penso nessas pessoas, é isso que eu vejo. Né, são pessoas que estão lá de boa. Né, porque não estão buscando essa aprovação. Né, e quando essa aprovação não vem, a pessoa pega e, né, e começa a buscar meios subterfúgios para chamar mais atenção. Então, eu observo muito isso, né, mas é uma parte chata de estar falando. Então, assim, qualquer pessoa, né, que esteja aqui na Matrix divulgando conhecimento, quem está vendo tem que analisar o conhecimento. Né, porque a pessoa ela acaba sendo um filtro. Né, então você tem que tentar ir além do que está sendo passado, porque isso aqui está sendo transmitido na terceira dimensão. Né, você tem que ter a capacidade de ir além. Né, tentar pegar a fonte. Né, quando você lê um livro, a pessoa que escreveu aquele livro, ela trouxe conhecimento de algum lugar. Né, então aquilo é uma porta para você ir até esse conhecimento.
não se apegue às pessoas, porque as pessoas elas estão aqui, elas são suscetíveis às mesmas coisas que todos nós estamos. Né? E a gente tem que poder observar isso e ter a sensibilidade, ou melhor, a humildade de entender que nós também estamos sujeitos a esse processo. Vigiai. Né? Porque quando começar a acontecer, a gente vai conseguir perceber. Né? Então eu estava falando da questão do conhecimento. Né? Então isso é uma coisa difícil de negar. Né? É exponencialmente muito maior. Né? Você passa a ter um mental muito mais rico, né, do que qualquer ser aqui preso nessa dimensão. É a diferença de um reino para outro reino. Então vamos lá. Né? Vamos entrar na questão da cura. Na cura do silêncio. Aí algumas chaves. Né? Uma chave muito importante é a máxima hermética. Está ali no livro Kybalion. Assim como é em cima, é embaixo. Então, o livro Kybalion tem lá algumas... Eu não sei se é princípios herméticos, eu vou colocar ali para vocês. Né, que são como se fossem algumas leis universais de como o universo funciona. Então essa é uma delas. Né? Então esses são pontos importantes para a gente ter. Né? Que são coisas imutáveis. Né? É o que é. Né? Então, uma das formas da gente despertar dessa Matrix é observar a natureza. Né? Sempre observar a natureza. Então, assim, na minha meticulosidade, eu sempre estou observando isso. Então, vem um conhecimento, eu começo a ver, será que esse conhecimento faz sentido? Eu vou observar se ele casa com a natureza. E se ele é uma coisa simples. Tem que ser simples, não pode ser complicado. Por que as coisas eram tão complicadas? Por que a espiritualidade complicou tanto? Era tão complicado? Né? Chegou para nós com uma coisa, como se fosse uma coisa difícil de entender. Né? Por quê? Obra da Matrix, que tenta confundir as coisas. E por tentar confundir as coisas, por censurar, por queimar as pessoas na fogueira, então as pessoas precisou falar de uma forma difícil. Para que poucos entendessem, para que os parasitas não entendessem. Para que chegasse quem precisa entender. Então tem o buscador que busca. E quando chega nele, ele sabe o que é aquilo. Só que hoje não precisa mais disso. Hoje você não vai ser mais queimado na fogueira por praticar a sua espiritualidade. Então a gente pode chegar a esse conhecimento de forma mais fácil, acessível, simples. Então, natureza. Eu gosto de citar ali o livro Evangelho e Reino da Paz, que Jesus fala algo parecido como: as leis do povo são muitas, as leis dos homens são muitas, as leis de Moisés são 10, né? As minhas 3, a do pai 1, algo assim. Ou seja, quanto mais você vai adentrando o entendimento, as coisas vão se tornando mais simples. Você não precisa ter tantas leis, você tem tantas leis porque o homem é muito complicado, se complicou demais, se perdeu demais nessa Matrix, nessa loucura da Matrix. Então, quanto mais você vai indo para a natureza, você vai passando por esse processo de despertar, você vai se observando, você vai vendo quem você é, e você vai passando a exercer a tua natureza, não a natureza programada, não a natureza do que você acha que tem que ser. Esse é o despertar. E isso você vai tendo acesso a toda a tua estrutura multidimensional, então você vai ser preenchido, você vai precisar buscar fora. Eu busco a euforia do fora, dos acontecimentos externos, não, você está interno. O ser que você já contém tudo isso. E dessa forma você vai manifestar uma realidade mais harmônica. Para o quê? Para o coletivo. É aquela coisa, nós precisamos de pessoas despertas aqui. Mas são muitas, a gente ainda não consegue mudar a direção do mundo. Porque você quer, às vezes, uma mudança física, mas a mudança ela vem no mental. Então, quanto mais pessoas pensando no bem, a gente começa a invadir esse malha mental e começa já a mudar a direção. Mais pessoas, as pessoas mais densas, mais Matrix, todo humano que encarna aqui, a gente é bom. É uma semente, a gente quer fazer o bem, só que chega aqui as pessoas são programados. Então eles vão ser alimentados mentalmente pelo malha mental. Então quem conseguir baixar uma informação maior de que o coletivo é importante, é fazer o bem de todos, não é só eu ganhar, de aparecer, aí você vai começar a permear esse malha mental com ideias mais claras, mais lúcidas, aonde essas pessoas colhem informação. Quando elas dormem, quando elas meditam, que elas ficam mais na densidade, na hora de que se projetam, então elas começam a coletar mais essa informação. E aí está a guerra espiritual, que é a Matrix colocando sempre o pânico, o ódio, esses movimentos políticos que tem mundialmente que estão acontecendo, a mídia da terceira dimensão, a TV, que é sempre criminalidade, sempre coisas ruins, sempre chama atenção. Então, assim, é uma guerra de permear esse malha mental, onde essas pessoas que ficam mais no denso colhem sua informação.
Essas pessoas é mais ruim, é mais boa, não é indiferente isso. Às vezes você tem que encarnar aqui de forma muito densa para trabalhar essa densidade, né? Para você não subir demais. Porque se você sobe demais, fala, então, tchau cidade. É o que muitos fazem. Abandona tudo isso aqui, abandona essa loucura, porque não precisa mais, não tem mais conexão com nada aqui, né? Então aí você não tem nada que te segura. Eu acredito, é válido também, né? Mas cada um tem o seu tipo de jogo que quer jogar, de experiências que quer experimentar, né? Tem essa parte também. Vamos lá, essa parte da cura pelo silêncio. Então, observar a natureza. O que tem a natureza? Né? Tem lá no princípio hermético. Assim como é em cima, é embaixo. Esse é o princípio, ou seja, assim como é embaixo, é em cima. Né? Assim como você é, o universo, ou seja, o que está dentro é como o que está fora. É você é o todo. Conheça e conhecerá o todo e o universo. Conheça a ti mesmo. Né? Isso a gente vai ver na natureza representado no fractal. O fractal você vai ter aí nas plantas. Na natureza, a natureza toda é fractal. O que você tem como fractal na matemática? O código π. Que você seguindo esse código π, você vai ter ali o retângulo de ouro, né, que entra ali no fractal da natureza, né, nas nossas articulações, né. Qualquer parte do nosso corpo, na orelha, tem essa forma de espiral, né, então segue esse fractal. E esse fractal é o que? Ele vai revelar o que? A espiral, né, uma espiral. Então, revela outra coisa, a lei da ciclicidade. Tudo é cíclico. Acredito que é outro princípio hermético. Então você tem o fractal, assim como é em cima é embaixo. Então você tem a lei cíclica, um princípio hermético. Então, ou seja, significa que as coisas se repetem? Não exatamente. São como encarnações, são como tentativas. Quantas tentativas você tem que fazer até ter um acerto? Como andar de bicicleta. Várias vezes você vai cair, caiu, parece estar repetindo. Chega uma hora que você, perfeito, não precisa mais daquele ensinamento, você vai entrar num outro estágio de ensinamento. Agora sim, aprender, conduzir bem, né, de repente fazer manobra, fazer coisas que vai além do que aquele plano é projetado. Então essa é o que o humano traz, ele vai além. Nós estamos muito além do que é o humano, animal manifestado aqui, muito além mesmo. Então por isso que nós temos essa capacidade de você pegar uma bicicleta. A bicicleta é só para você andar ali na linha reta, tal. Não, mas o ser humano ele pula, dá mortal. Né? A gente é assim, a gente é. A gente vai além do que. A gente pode ir muito além do que esse corpo físico parece. Né? Então você tem a lei da ciclicidade, né? Do espiral, o fractal. Né? Então ele dá a volta. E quando ele dá a volta, como assim, o cíclico a gente observa como a gente marca a nosso calendário, né? Que é um ano, é uma volta da Terra em torno do Sol. É um ano. Né? Assim como a Terra gira em torno do Sol, o Sol ele gira em torno de outro astro. Então você tem ali um ciclo maior, né? Uma parte maior do fractal. Então, embora pareça que as coisas se repitam, né? As coisas parecem repetitivas, quando você tem um arco, ele vai fazer aqui, ó, a espiral ela vai subindo. Né? E o próximo arco ele vai ser muito semelhante, né, ao anterior e vai ser semelhante ao próximo. Então, por isso que seres, ETs, eles vêm aqui, eles fazem previsão. Ó, vai acontecer isso na sua Terra. Dessa forma você vai ser assim, assim, assado. Porque é muito semelhante. Porque muitas pessoas sonham com isso. Porque as pessoas já viveram arcos anteriores. Muitas pessoas sonham com inundações, com catástrofe, meteoro, essas coisas todas. Porque já vivemos arcos anteriores. Aqui nós estamos muito limitados vivendo uma formação mental. Então, à medida que nós vamos acessando o corpo de consciência, a gente vai tendo acesso a essa informação. E começa a vir como sonhos. Quando você sobe mais, vai ter informações ainda maiores do motivo, do porquê que as coisas são assim. Então você vai ter cíclicos muito semelhantes. Então é fácil prever o que vai acontecer na Terra, quem já viveu várias vezes e tem ali uma acessibilidade de canalizar isso. Então muitas pessoas estão canalizando as tais da mudança da transição planetária. É muito semelhante. Então é por isso que esses seres sabem o futuro. Né? Porém chega uma hora que você aprendeu a andar de bicicleta. Então você vai partir por outra escala de ensinamento. Às vezes esses seres têm dificuldade, porque o cíclico deles é esse. É a Terra girando em volta do Sol. Então eu sei como vai ser o próximo ano, porque eu já vivi isso muitas vezes. Mas agora que fechou esse ciclo que foi aprendido, você sabe o que acontece com o Sol girando em torno de Alcione? Aí você vai ter que partir não consciência, mas para um estágio maior. Eu sou aquele que controla a consciência, que pega a informação da consciência, ó, você precisa trabalhar toda essa informação, aí traz aqui para nossa mente, que a nossa mente começa a canalizar e nos guiar, né, dessa forma. Assim a gente controla o nosso corpo emocional e o nosso corpo físico.
né? Mas aí você tem esse corpo maior e tem maiores. Então assim, a gente vai subindo essas escalas de degrau. Então a gente vai tendo um entendimento, mesmo que eu não tenha um entendimento mental disso, eu tenho uma percepção. E essa percepção, como o todo é perfeito, vem como forma de aceitação. Então eu aceito essa realidade. Né? Então não me preocupo o que vai acontecer no mundo. Eu me preocupo mais do que acontece comigo. Como que eu me sinto em relação a tudo isso? Que é o que eu vim trabalhar aqui. Então assim, olhar a natureza, né? A questão cíclica do fractal, que para mim já é claro, é uma ótima base, é uma excelente base para você observar o todo e o universo. Então assim como isso aí está na natureza, está dentro de você. Então você passa por esses ciclos. Então você tem que se ver qual que é o momento. Será que eu preciso mais de ciclos como esse? Por que eu estou aqui? Né? Embora assim, eu mais observo sem se preocupar muito com isso. Então, a gente tem essa parte, né? Assim como está em cima, aqui está embaixo, a lei cíclica. E então, onde entra a cura nisso? O corpo físico, se você arranha aqui ou faz algum corte, né? O que causou a doença? O que causou a ferida? Eu vou falar essa doença, essa ferida, a Matrix, o que está acontecendo aqui nesse mundo, que é algo totalmente deslocado da natureza, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade, não é só porque o conhecimento ele foi, né, alterado, dificultado, mas a gente tem essa dificuldade porque a gente nasceu dentro do meio onde tudo é mentira, na Matrix. Então aí fica difícil realmente chegar ao conhecimento espiritual, que é algo muito simples, mas como a gente está no meio invertido, a gente duvida, a gente acha que é mentira, acha que a pessoa está querendo ganhar alguma coisa, que a pessoa está inventando, que a pessoa fala que teve uma IQM, que viu Jesus e não sei o que, a pessoa está inventando. Às vezes sim a mente dela, porque ela está no nível mental. Então ela vai. Os ensinamentos dela foi ver Jesus, então ela vai ver Jesus. As pessoas que têm IQM na Índia, na China, vai ver Buda, vai ver Lao Tse, algo assim. Né? Então assim, porque está no mental. Né? Mas a gente vai ter um entendimento quando a gente subir, começar a subir nessa escala de conhecimento. Né? Então a gente ficou muito nisso, muito no campo mental, nas criações mentais. Tanto faz no 3D ou na 4D, são criações mentais. Volta lá, questão do que você. Eu me perdendo aqui. Então, ok. Por isso que era difícil, né? Eu estava falando. Por isso que é difícil a gente ter esse entendimento de coisas tão simples. Então vamos voltar agora lá, mais basicão. Então você bateu, tá ali, bateu a mão, arranhou, fez um machucadinho. Se você deixa lá, limpa, né? O que fez o machucado? Uma anomalia. Então a Matrix é uma anomalia. Então ela machuca, assim, ela machuca o nosso corpo físico, adoece nosso corpo físico, adoece o corpo mental, mental não, emocional, né? Que as pessoas estão tristes, estão deprimidas e tem que estar suprindo isso com drogas, né? Para depressão, né? Como se fosse o entretenimento. Cai o entretenimento, as pessoas começam a surtar. Né, como foi ali nas depressões, quando tem crise econômica, que as pessoas pulam de prédios, quando tem lockdown, que fecha todo mundo, as pessoas começam a surtar, porque, cadê? Eu quero coisas para me distrair, me distraia, né? Senão eu surto. Então, assim, é a vida na Matrix, então causa a doença. Então, sim, estamos com nossos corpos físicos doentes, emocionais e mentais, né? E até a próxima. Não vou chegar na consciência, vamos aos poucos. Então, eu fiz um machucadinho na minha pele. Embora vivamos dentro de uma Matrix, essa Matrix é dentro do universo, faz parte do todo, o todo é perfeito. Então o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4 dias. Eu deixei ali, apenas cuidei, limpei, mantenho ele limpo. Aquilo sara. Aquilo volta à sua originalidade. Por quê? Quem que fez isso? Meu corpo físico que se machucou, né, a Matrix se machucou? A Matrix ela só quer machucar, ela não vai fazer isso, ela não vai te curar. A mentira não vai te curar. A verdade liberta. Né? Então, o que curou dessa vez? O silêncio. Né? Aí, o que faz a Matrix? Tá lá, vai sarando, a pessoa vai lá e arranha, machuca de novo. Né? Então aquilo vai, não vai, aquilo não cura. É o que é feito nos outros corpos, no corpo emocional e no corpo mental. Né? Mas vamos fazer a base ali no corpo físico. Então você apenas. O que foi preciso para curar o corpo físico? Silêncio. Né? Repouso. Então parei de fazer aquela atividade que estava ali machucando, né, causando dano. Então silenciou o corpo físico. Então silenciou o corpo físico, ele se cura. E não foi preciso mais nenhum exercício para isso. Essa é uma chave muito importante, né, que eu já coloco aqui como base. O universo, né, qual que é a energia
eu preciso chegar ali na Terra e falar, cadê o buraco para eu botar ali o combustível, a gasolina para você andar? Não precisa. Ela gira. Ela está dentro do movimento cósmico do todo. Então essa, por isso que eu falo, voltar à natureza, porque a gente começa. Eu falei do vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês verem, que é o ciclo sagrado, algo assim, né, que é o que nos sincroniza com o universo. Né, que o Sol central, Alcione, manda um pulso para o Sol manda um pulso para a célula manda um pulso para os nossos átomos, né, e isso aqui coordena todo o nosso próprio batimento cardíaco, a nossa respiração, então é cíclica, então está coligada com isso. Então por isso que na meditação a gente presta atenção na respiração, no que está acontecendo agora, no meu batimento cardíaco, né? Então nós fazemos parte desse universo. Então a Terra, o Sol está girando, o Sol está queimando. Oh, bota mais energia aí para. Não, ele gera aquilo. De onde que vem? Ah, mas ele é formado. Mas do que formou aquilo? Quem colocou aquele combustível lá? Então assim, ele tem. O todo ele é perfeito, que ele vai se desenvolvendo dessa forma e a vida vai se alastrando dessa forma. Então não preciso lá abrir a tampinha de gasolina e botar combustível na Terra. Ou carregar ela aí no carregador. Simplesmente gira e assim da vida na Terra vem as árvores, vem a flora, a fauna e o reino humano. Chegou no reino humano, vem a Matrix e fala, não, pá, tem que botar energia aí pra andar. A Matrix é uma coisa tão louca, né, que ele é capaz de falar, olha, a Terra tá girando, inventa um trabalho, ó, você entra aqui e fica girando essa manivela aqui. E bota ali a pessoa pra girar a manivela, milhares de pessoas. Por que faz isso? Você já nasceu assim. Imagina, eu posso fazer até um filme, inventar uma história assim. Então as pessoas que estão lá girando a manivela. Então uma fábrica enorme, as pessoas ali girando. Né? Claramente essa manivela está indo lá para os umbrais, né? Alimentando tudo a cidade deles. Né? Porque eles não querem fazer nada, eles querem roubar energia. Mas aqui na Terra eles falam que, ó, vocês estão fazendo isso para a Terra continuar girando. Porque se vocês pararem de fazer isso, a Terra para de girar. E as pessoas vão acreditar, porque é o trabalho que se fazem hoje. É isso. Né? Porque as histórias elas fazem analogia com o que a gente vive. Então todos os trabalhos que a gente está fazendo hoje, que não é coligado à natureza, que são burocráticos, que são coisas que a gente inventa, né? O consumismo ele entra muito nisso. Né? Ok, vamos pular isso aí. Então, o universo, né? A Terra ela gira com uma energia natural de si própria. E você como ser humano, você tem isso. Aqui na Matrix isso é tirado. Né? É tirado, o corpo ele é alterado, ele é modificado, é feito várias modificações, eles se modificam, alteram o nosso DNA, né? Alteram essas coisas todas. Né? O DNA não tem como alterar, acho que é o RNA, alguma coisa assim. Mas o DNA sim quando você gera um híbrido. Então eles tentam alterar para tentar apossar dessa riqueza, desse recurso, entre aspas, incrível que tem no universo ao qual os parasitas descobriram, que é a semente estelar encarnada dentro de um ser que gera uma energia incrível. Eles tentam se apossar disso. Para se apossar disso, eles têm que alterar a sua mente, falar que você não é esse ser, você é apenas quem nasceu aqui, que tem o nome lá de fulano, fulana, uma idade e tal, e a nacionalidade, e o ser passa a vida toda tentando defender essas coisas. Aí botam um time de futebol que você vai ter que defender também. Ou um ideal, alguma coisa que está acontecendo aí, que eles vão inventar também para você fixar a sua cabeça naquilo. Então assim, você é incrível, né? E por isso, é isso que eles querem de você. Eles não querem só que você esteja fisicamente aqui no trabalho, eles querem a tua mente. Quanto mais você acredita neles, as pessoas que estão acreditando que um político que entrou vai mudar alguma coisa. Esses caras são controlados por outros caras, que por sua vez são controlados por outros caras, que só não acabaram com o mundo porque nós estamos aqui. Eu falo com nós, eu sou. A nossa essência está aqui observando este jogo. Né? E eles não podem fazer o que eles, qualquer coisa. Né? Eles estão sob controle também. Então, assim, a gente não pode ficar com a nossa mente se preocupando com isso. Né? Passe pelas suas experiências. Né? Vê o teu pessoal que você precisa fazer. Não se preocupa tanto com o que acontece no mundo, porque você não pode mudar isso. Né? O que eles estão fazendo. Né? A nível coletivo, sim, mas quando chegar um momento, né, que a gente precisa também se preocupar com isso. Ok. Então vamos falar da natureza. Então, assim, então o meu corpo, a prova que esse corpo ele tem autonomia é que ele se autocura. Quando eu fiz o silêncio, quando eu silenciei. Então quando você está mal ali, mal-estar do estômago e tal, jejum, o jejum curativo, vai estudar sobre isso, o jejum curativo. Né? Praticamente cura
Não posso nem falar, acho que no YouTube não pode falar de cura com isso, com aquilo, que já mete a censura ali, já, né, tem essas coisas tudo, mas tem muito material sobre isso, né, jejum curativo. Então, o que é o jejum? É o silêncio do corpo físico. Por que um corpo fica doente? Porque a gente ingere muitas coisas que a Matrix te dá, que fala que é bom, que você tem que comer tanto tempo, então você exaure o organismo. Então, da mesma forma que o sistema ele é consumista, que está ali o tempo todo na loucura, e é isso, faz aquilo, faça isso, faça aquilo, e aí eles querem fazer você faça com o seu corpo, porque quanto mais você comer, mais consumismo tem. Quanto mais você come, mais distraído você está com a questão da alimentação. Então você está na loucura do mundo. Então esse mundo vai te absorver. Porque esse tem um efeito, que eu não sei se chama aí um efeito empuxo, porque quando você coloca uma coisa, ela desce, e então nessa descida ela puxa a próxima. Então se você comeu demais, ela puxa e você já começa a sentir fome de novo, porque começa a puxar. Então, quanto mais você come, mais você quer comer. Então por isso que alguém que está viciado na comida tem essa dificuldade de parar. Então quando você começa a fazer jejum, você dá uma pausa nisso. Então você começa a sentir que, opa, não é toda hora que eu tenho que sentir fome que eu tenho que comer. Né? Quando o organismo ele pede uma determinada necessidade de comida. Digamos que eu estou com fome. Eu preciso comer X quantidade. Só que até meu organismo entender que eu já tive essa necessidade, né, eu continuo comendo mais, porque aquilo ainda está. Né, eu ainda estou sentindo, né, de comer, eu gosto do alimento, então você acaba comendo mais do que deveria. A gente tem que aprender a comer quantidades cada vez menores, aí vai bater, e aí espera algum tempinho que a fome some. Né, a vontade de comer também some. Então a gente vai aprendendo a comer menos. Né? E nesse aprender a comer menos, aí esse efeito empuxo vai desaparecer. Então você vai sentir muito bem. Então, por exemplo, a pessoa que, eu tenho que comer porque eu começo a passar mal, eu tenho que comer toda hora, você vai ver que, opa, não é assim. Você vai ver que você consegue passar o dia sem comer. Né? E bem, e se sentindo bem, sem fome. Né? Ou seja, te corta aquele efeito empuxo. Eu sinto que o meu corpo tem uma necessidade de alimento, aí eu vou e como, não exageradamente. Quando eu estava estudando tudo sobre isso, né, aí tem um livro lá eu acho que é o Yogananda, né, alguma coisa de yogi, né, eu esqueci, a memória tá uma beleza. Autobiografia de um yogi. Então, eu não sei se é exatamente nesse livro, mas ele fala, quando os pessoal da Índia vinha para outro país, tipo para os Estados Unidos ou fazer alguma coisa, eles vinham passar 4 dias e voltavam. Nesses 4 dias eles não comiam. E estavam super bem. Será que nós temos essa capacidade? A gente não aguenta arrumar um dia, a gente aguenta. Né? Ou seja, eles cortam esse efeito empuxo. O alimento para de ter predominância sobre você. Né? Então, voltando lá, assim como a Terra se move, nós podemos nos mover. Então, por que eu não consigo fazer isso? Porque eu estou fazendo parte de uma malha mental completamente enfermo. Né? Então, a minha mente, ela própria, ela fala que não, você vai morrer se você parar de comer. Ela fala isso. E o que acontece? Morre. O que acontece? A gente envelhece. A partir de uma certa dimensão, quinta, sexta, sétima, os corpos não mais envelhecem. Eles podem chegar numa idade e parar. E nós temos essa capacidade incrível de fazer isso, porque quando as pessoas desencarnam, chega ali com o corpo-alma, esse corpo ele rejuvenesce, para ali numa idade e fica ali. Ou seja, você é um ser dessas dimensões. Na qual você pode ir e ficar ali e manter aquilo. De repente, encarnar numa densidade um pouquinho mais densa, mas você vai conseguir manter. Aqui é muito, muito denso, então é por isso que é difícil de manter. Ainda tem uma malha mental falando que essas coisas absurdas são impossíveis, isso aí são coisas de gente loucas. E a sua mente, ela acostuma, porque aprendeu isso na fase da pancada. É como que como eles fazem no circo com o animal. Eles batem, até o animal aceitar aquela realidade e achar que ele é aquilo. Isso foi feito no passado e isso nutriu o mental humano. Né, que queimava a gente na fogo e fazia coisas absurdas, que não dá pra falar, isso aqui é umbral, é o pior dos infernos que tem. Então foi, ferro e fogo foi das pessoas. O que aconteceu com os discípulos lá de Jesus, todos queimados, pendurados na cruz. Então assim eles foram adestrando o mental da raça humana. Que chega agora e fala, isso é absurdo, isso é coisa estúpida, isso aí não existe. Entre o ceticismo. Então assim, foi um mental bem adestrado. Só que agora nós estamos voltando à nossa natureza e recuperando tudo isso. Então, sei, eu não consigo viver de luz, mas eu tenho que pelo menos manifestar uma boa saúde. Eu tenho que me esforçar para isso. Não tenho que ficar muito dependente do alimento. Então, eu como só a necessidade necessária. Eu mesmo comigo, eu como pouco, e se eu como um pouquinho a mais, eu já percebo que o organismo não se sente bem. Né? Então, quanto mais vazio, melhor se sente. Então, assim, só o necessário para manter ali, não é só o costume de comer mesmo.
E alguns alimentos densos que já deixei faz tempo e me sinto muito bem. Eu lembro do gosto, lembro que era muito bom, era gostoso comer ali, mas depois de um tempo que você fica sem comer, né, você passa a não querer aquela coisa porque você lembra também do efeito, né, no seu corpo. E você vê que você se sente muito melhor sem aqueles efeitos. Né? E não é só no corpo, é na mente, por incrível que pareça, na mente. Eu tenho uns vídeos aí, para quem buscar anteriormente, é experiência de 21 dias, algo assim, né, os relatos. É um processo de jejum que eu passei, e você, com esse processo você sente uma clareza mental muito grande. Então, durante o processo, que é um jejum ali bem prolongado, a mente, assim, nossa, é tipo uma outra dimensão, né? Você se sente mais você, né? Mas, porém, como o corpo físico está muito acostumado, o corpo físico reclamava toda hora, né? A barriga roncando, sentindo fome e tal, né? Mas sentindo como energia que não tinha antes, mesmo o organismo reclamando e sentindo fome. Era uma coisa bem louca. Mas ok. Então esse é o processo físico que eu falei, né? Ele se autocura, ele se autorregenera, né? Então, a mesma energia que move o universo está movendo esse corpo, está no seu DNA, está na estrutura de como tudo isso aqui foi criado. Tudo, né? E tudo é todos os corpos. Físico, emocional, mental, consciência, eu sou tudo, tudo. É essa energia do universo. E você é este ser. Né? Você tem que ficar só consciente disso e se livrando dessa programação. Então, o silêncio, quando você tem doença, falar repousa, vá para casa, repousa. Então eles fazem assim, repouso. Então a gente tem que parar. Por que a gente tem que repousar? Porque nós estávamos fazendo uma coisa antinatural que nos adoeceu. A Matrix é antinatural e adoece o ser humano. Então por isso que quando fala para, né, a gente está em uma discussão de que 6 por 1, e tem pessoas que falam não pode parar porque vai prejudicar tal. Não é nem as pessoas que vai, é a economia que vai prejudicar. Né? Então vê o quanto o sistema já dominou a nível de mente essas pessoas. Séculos, milênios ali na pancada. Né? E não começou na Inquisição não, é muito antes. Muito antes. Né? Esses seres ETs que chegaram aqui falaram nós somos seus deuses e assim que funciona. Né? Que as pessoas levavam ali o seu primogênito, as virgens, para sacrificar esses deuses. Né? Porque era uma energia enorme que esses seres geram. Né? E esses parasitas querem para eles. Então eles só foram com o tempo, só se adaptando, né, vendo como que era melhor, porque você não pode abusar muito do ser humano, principalmente quando ele está despertando, porque a gente pode sim dar um chute nesses caras e esses caras irem para longe. Eliminar, realmente eliminar. Só que eu acredito que o que nós somos vai além disso, então a gente não age dessa forma. Eu acredito que a gente mantém eles na coleira, não é eles que nos mantêm na coleira. Né? Então a gente está aqui se permitindo ter essas experiências, porque a gente aprende mais da psique, mais do mental, de como funcionam todas as coisas. Então, ok. Então aí vem o processo da meditação. Por que é tão importante? Né? Eu tenho que meditar, eu tenho que silenciar, porque a gente está na Matrix e o nosso corpo ele está suscetível a esses males. Então, quanto mais você medita, é o silêncio que vai permitir que o seu corpo traga a cura. Ou seja, que o seu corpo ele se autorregenera. Né? Então, na meditação, eu vou começar a manifestar um corpo mais saudável. Né? Mas aí o meu mental, o meu emocional, porque vamos supor, eu tenho muitas feridas emocionais, né, que sempre vem à tona, sempre vem, e a emoção, ela evoca uma tal energia que está coligada a uma linha de pensamento, que essa linha de pensamento liga as pessoas, aí traz a lembrança dos fatos que aconteceram, ou de coisas que aconteceram, que acaba você te lembrando. Né? E essas coisas, por que isso continua acontecendo? Você acaba, mesmo que perdoando, tal, você lembra essas coisas, porque ainda está no malha mental. Seu, não, coletivo. Ou seja, acontece ainda no mundo. Né? Então, se eu baixar energia, eu me coligo com isso. Então, e a Matrix, ela puxa, ela quer te levar para isso, porque é o objetivo dela, te manter denso. Então, durante o processo de meditação, então por que eu tenho que meditar? Porque existem todas essas coisas. Porque se não existisse, você não precisava, você seria a meditação. Você seria a Terra girando em volta do Sol com energia própria. O Sol brilhando com energia própria. Você é a fonte. Eu sou. Né? Então, quando no seu processo de meditação, então ok, eu não fico ali arranhando minha ferida, então eu permito que ela se cure, curou. Da mesma forma emocional, só que eu tenho consciência, eu estou vendo minha ferida, mas eu não estou vendo meu emocional. O meu emocional é manipulado, ele é elevado, então por seres, tanto por
por frequências que a Matrix manda, tanto por obsessores que eles mandam, que eles adestram e mandam. O obsessor não é seu. Os obsessores são caras treinados como se fosse um exército para manter a vibração baixa, então eles vão nessas pessoas. Né? Entendam isso também. Né? Então, tá ali o tempo todo, né? A coisa querendo te derrubar. Né? De repente você vê alguém, eu queria estar naquela condição, não sei o que, tal, essas coisinhas bestas. Então aí eu sou obrigado a meditar, silenciar. Eu vou silenciar esse barulho externo. Né? Então eu cheguei à meditação. Aí na meditação, o corpo físico silenciar é muito fácil. Né? Concentra no agora, relaxa o corpo físico, beleza, tá meditando. Né? Já é um estágio de meditação. A meditação ela tem vários estágios. Você tem que meditar o corpo físico, o emocional, o mental e também a consciência. Então aí o emocional. Então aí vem os pensamentos, né, de coisas que vão ser, coisas que vão gerar na vida. Então eu silencio, não, já foi. O agora é o que? É equilíbrio. Né? Esteja no agora. Então o emocional também vai ser silenciado facilmente. Né? Porque você silenciando, você conseguindo entrar nesse estado, já começa a te gerar um bem-estar. Né? Se você fazer certinho, seja teimoso no começo, porque no começo é difícil, porque você vai ter muito ruídos para tentar te atrapalhar. Né? Fora a falta de costume, o corpo falando, tá doendo e tal. Então você ajeita lá, senta, mas só fica quieto. Né? Tá doendo? Então, um pouquinho, encosta, né? Mas relaxa. Né? Sem relaxar o quê? É eliminar a tensão muscular. Então, estou sentindo tensão no músculo, eu relaxo. Você está tendo tensão aqui. Você vai ver que isso está coligado a algum pensamento, a um sentimento, né? Que você começa a pensar e começa a pensar em certas coisas. Não, para de pensar que se relaxa. Né? Então, essa é uma forma de você, como consciência, como eu sou, observar já o corpo mental. Eu observo meu corpo físico, que eu paro de arranhar ele. Eu observo meu corpo emocional, que eu paro de... As emoções eu amano, não, agora eu quero me... Estou em paz, estou no agora, estou bem. Né? Então, corpo físico, corpo emocional, meditando. Né? Em silêncio. Então, esse silêncio já começa a curar o emocional. Né? Então, da mesma forma que o meu corpo físico ele vai se regenerando, né? Celularmente, molecularmente, DNAmente, o que for mente, né? O emocional também. Eu silenciei esse emocional, as energias que movem o universo, que fluem em mim, que sou o universo, assim como é em cima e embaixo, começa a curar e purificar esse emocional também. Tem ataques, claro que tem ataques, porque vão ver essa energia em você, vão ver essa energia crescendo, né? Então eu posso pegar o meu mental, assim como eu pego, eu com o meu mental, eu curo, eu vou passar uma pomada ali que vai ajudar na cura, eu vou lavar que vai ajudar na cura, eu vou fazer que vai ajudar na cura, e ajuda, eu faço no meu emocional. Eu vou mentalizar a luz verde que eu vou extrair da floresta, que vai trazer um néctar, que vai trazer um bálsamo, e vai ali curar o meu corpo emocional. Que as energias, cor verde, cor rosa para acalmar, precisa de purificação, a luz amarela, o sol, as energias do sol. Então sinta aquilo queimando, né, aquela chama violeta do amor e liberdade. Né, e aquilo vai trabalhando, são formas que eu mentalmente vou trabalhando esse corpo emocional, porque vai ter ataque, então se eu conseguir silenciar e sentir apenas essa energia minha, uma energia branca de luz crescendo, já é o suficiente. Só que às vezes é difícil, então a gente começa a subterfúgios, né? Verde, você linka o verde à flora, à natureza, aos elementais da natureza. Amarelo, linka a energia solar, que ela é muito forte, ela é muito potente, é a principal, então é muito importante você meditar, você medita no sol, então tinha Leo Akhenaton, que o Deus ele colocava como o sol, né, muito importante, né, então são coisas que você pode usar, está aí para você usar, né, vocês têm que ter consciência, eu estou usando isso mentalmente, né, e você mentalizando, você fortalece aquilo, você atrai aquilo, porque você está nesses lugares, né, como ser, e você traz isso para aqui, né, e isso ajuda muito nessa limpeza da terra, do mental. Então isso vai ajudar a você a curar o teu corpo emocional. Ele vai ficar mais fortificado. Ele vai ficar mais forte, resistente a ataques. Você vai ter um emocional muito mais equilibrado. E você vai tomar o seu emocional para si. Então eu não vou mais ter explosões emocionais porque aconteceu isso ou aquilo na Terra. Porque o time A ou B ganhou. Porque tal político ganhou ou perdeu. Porque acontecimentos, eu não vou ficar mais vulnerável a esses sentimentos. Né? Porque eles manipulam tudo isso para extrair da sua energia, a tua euforia, a tua tristeza. Euforia também é uma energia densa que eles utilizam. Né? Porque a pessoa, explodiu, ganhei e tal, né? Eles utilizam isso. Né? E o mental? O mental é muito mais complicado. Né? Então vamos lá para o mental. O mental, eu não vejo o meu mental. Né? Só que o mental está aqui, ó, no malha mental.
né? E o mar elemental ele é loucura, ele está o tempo todo gritando, fazendo muito ruído, então existe muito ruído nessa dimensão. Né? Então quando você medita, é difícil você acalmar os pensamentos. Então você vai ver que eu vou fazer uma comparação a seguinte. Quando você está com sono, você vai dormir, você começa a vir os devaneios, que são aquele pré-sonho, né, que você começa a imaginar e tal, né, só que você ainda está acordado, porque se alguém fala, você ali está, né, o que está acontecendo, né, mas você vê que seu mental já está indo embora. Né, então é um estado que você está entrando naquele estado de sono. E o seu mental está sendo levado, está sendo tomado, ou seja, você está entrando na inconsciência, quando começa a vir os devaneios. Né, e chega um momento que tá, foi, apagou. Né? Meditação é igual. E essa meditação não é só meditação, é a vida em vigília. Então vamos lá, estamos lá meditando, corpo bem relaxado, emocional equilibrado, aí o meu mental ele começa a pensar em várias coisas, né? Que eu quero ou coisas que eu não quero. Então tem pensamentos que eu posso conduzir, né? Então eu quero saber de tal coisa, então eu me conduzo naquele pensamento. E às vezes, como que eu estou gravando um vídeo, às vezes eu desvio do assunto. É semelhante. Então eu mantenho uma linha. Qual que é o objetivo da meditação? Silêncio. O silêncio, inclusive, o silêncio mental. Né? Então, nesse silêncio mental, eu posso trabalhar um certo tema. Minha tela apagou aqui, deixa eu mexer aqui, vamos voltar. Voltei. Então, assim, no meu silêncio mental, eu tenho que conduzir. Aqui, eu ia botar uma música ali para não travar mais a tela. No meu silêncio mental, então, assim, para vocês verem, são coisinhas que acontecem que às vezes desvia. Né? Então, é onde que nós temos que estar atento, orar e vigiar. Então, assim, por que eu medito? Silêncio. Eu tenho que conseguir até o silêncio mental. Então é uma meditação perfeita. Né? Mas nesse estado de meditação, como eu alcanço um estado melhor de atenção, como é de percepção, né? Eu posso trabalhar esses temas. Então nesse estado eu começo a pensar no tema que eu vou trabalhar aqui. Né? Então eu vou por esse tema. Né? Mas aí como eu começo a me desviar demais, né? E aquilo começa a tomar vida própria. Que é às vezes os nossos pensamentos. Você começa a pensar numa coisa, se preocupar e tal, e tomou vida própria. É a mesma coisa do sonho que vai te levar à inconsciência. Então você está ali meio sonolento, meio desatento, então começa a vir os desaneios, puf, foi. Né? A nossa vida é assim. Então às vezes a gente está aqui, começa a acontecer coisa, a gente começa a pensar naquela coisa e vê e já saiu do agora. Já não está pensando mais em nós. Começa a se preocupar com o futuro, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aquela coisa que aconteceu no passado, aquela coisa que fizeram no passado, saiu. Então essa é a nossa característica que mostra que nós estamos dormindo. Então quando você vem pro agora, presta atenção em você o que está acontecendo agora, porque só agora existe, é real. O futuro não é real, o passado não é real. Só existe o agora. Então presta atenção no agora. É a analogia da viagem. Você na viagem dirigindo, eu estou atento nas percepções de tudo que meu carro está sentindo também. Né? A roda no chão, sentindo, né, a velocidade, tudo. E aí tem uma curva lá na frente. É futuro. É uma possibilidade. Eu sei que isso existe, mas eu vou me preocupar em virar o meu carro quando chegar lá. Que eu posso derrapar, posso não. Quando chegar lá, eu me preocupo com isso. Aqui eu vou me preocupar com o momento que eu estou aqui nesse agora. E aqui eu vou desenvolver as habilidades, a percepção de que quando chegar a curva é onde eu preciso virar. Não antes, eu fico preocupado. E agora? Já é agora? É agora? É agora? E olha a tensão que isso gera. Então, eu estando no agora, no momento do agora de fazer tal coisa, aquilo sai com perfeição. E eu não me preocupo com o passado. Se eu já aprendi, ok, já levo essa lição em mim no agora. Então a mente ela faz isso, ela começa a te jogar e te levar, e aí você vê e está inconsciente. Então você vê que está meditando, de repente você está meditando, começa a respiração já começa a acelerar, a expressão já começa a mudar porque a mente foi sequestrada. Então você tem que adquirir esse silêncio mental. Então na hora que você começa a ver os desaneios, você, opa, então qual que é a técnica para manter-se no agora? Prestar atenção na respiração. Repetir mantras, que às vezes a minha mente tem muito barulho na minha mente, então eu vou repetir o mantra. Então o mantra que eu costumo usar muito é o Om Mani Padme Hum. Tem até uma música, eu vou botar o link aí pra vocês, que é uma música que vai gravar bem na série, que é Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então é uma música que grava bem e você fica repetindo ela mentalmente e isso te ajuda a ficar no agora. Enquanto você toca essa música, a sua mente também pode fugir, porque a nossa mente pode tocar até mais que uma música, né, quando você começa a ter esse domínio. Então você deixa ali a mente tocando a musiquinha, como se fosse uma música externa, e fica ali só relaxando e meditando. Né, e sempre colocar atenção na música, ou seja, na atenção no agora, né, a música tocando. Quando você não precisa mais de música, fica só agora no silêncio, é uma meditação perfeita. Né? Mas eu não consigo ficar pensando na música. Então veja a respiração.
né? Começa a prestar atenção só na respiração, batimento cardíaco, é uma forma de distrair a mente, né? E essa mesma forma, quem que usa? As pessoas que rezam, né? Rezam conta. Então a pessoa reza, sem contar a Ave Maria, vai pulando de continha, né? E só rezando. Ou seja, é uma forma de manter a mente ali, né? Então não é o silêncio, não, mas como se fosse um remédio que você passa na ferida, né? Porque no mental, ela está nessa loucura do que a mídia está jogando, do que os sistemas de frequência estão jogando, do que os satélites estão jogando, as subliminares. Tem muita coisa, gente. É muito lixo que tem aí, que vocês não fazem ideia, que torna a Terra escura para quem é um psíquico, que quem vê a Terra de cima. Fala que a Terra está muito suja e fedida. Porque fede o que eles estão mandando, o que eles estão emanando, né? Então, a pessoa fica ali na oração, na continha, ela está meditando. Ela está ali parada, né, só rezando, é um tempo que ela passa meditando em silêncio. Então por isso que também é válido. Né? Só que você tem que levar isso cada vez mais, menos remédios, menos apetrechos. Então quanto menos, aí ok, agora minha mente está com remédio, agora eu vou silenciar essa mente, aí eu vou permitir que ela passe para um próximo estágio, a consciência. Então veja bem, eu usei a mente para curar meu corpo físico, meu corpo emocional, então eu tenho que usar essa consciência, esse eu sou que domina a consciência, para curar essa mente. É porque é com esses corpos superiores que eu olho essa mente, eu olho para onde essa mente está desviando, para onde ela está sendo levada, que tipo de preocupação que ela está tendo. Porque tudo isso é irreal, é coisas que acontecem aqui na Matrix. Eu estou me preocupado atualmente com a transição planetária, olha quanto que está acontecendo, as enchentes, tudo o que estava escrito está acontecendo na Matrix, mas tudo o que está acontecendo de bom, que a Matrix não quer mostrar, que é o despertar massivo, é o despertar dos mestres, é a palavra sendo dita em todos os cantos da Terra. Então tem coisas boas e coisas ruins. Ok, olha, presta atenção em você. Para você ser um pilar importante, vocês têm que estar em silêncio. Não é na loucura, não é no debate, não é na manifestação. Tem que manifestar para mudar tudo. Não é. Isso aí é a manipulação da Matrix. É apenas o silêncio que vai trazer essa energia muito mais potente do que a gente imagina, que é o que nos transforma, entre aspas, né, nos transforma em outra pessoa, porque permite que nós sejamos quem realmente somos. Que não é aquela pessoa que ficava ali pulando, não é, eu quero comer isso, e não via a hora de chegar em casa, né, ou a hora que pede o pedido, cadê, chegou, chega logo. Né, não é isso, gente. A gente é muito maior. Né, o bem-estar que você vai sentir quando você se livrar tudo isso é muito maior. Ainda posso experimentar? Sim, mas vai ser de forma muito mais equilibrada. Não vai ser mais a coisa te dominando, você domina a coisa. E quanto mais domínio você tiver, menos necessidade daquilo você vai ter. Né? Então, ok, estamos na parte mental, dominei o corpo mental, eu torno mais consciente dos pensamentos. Então aqui, nesse ponto, eu diria que nós estamos aptos à telepatia. É onde controlo os meus pensamentos, onde eu começo a perceber mais os pensamentos, saber o que é o meu corpo, o que é o teu corpo, o que é o meu mental, o que é o teu mental, o que você está emanando e o que eu emano. Então é um passo para ter essa telepatia. Eu acredito que todos os nossos humanos nós temos. Quando os aliens vêm, eles não vão comunicar com a gente por telepatia, porque nós já temos isso. É que aqui na Terra a gente não aplica. A gente aplica de uma forma mais inconsciente. Esses seres aí parasitas, eles utilizam a rede, o campo, né, o Wi-Fi, essas coisas todas, para atrapalhar cada vez mais o sinal. Só que nós expressamos isso porque é parte do que nós somos. Então uma humanidade que se livrar da Matrix vai se comunicar por telepatia. E eu digo assim, é além de telepatia, não é uma simples telepatia onde você manda mensagens, é muito além. Né? Esse além, só pra gente ter uma ideia, né, para não ficar muito vago, por exemplo, eu quero alguma coisa, eu tenho um sentimento, então a pessoa vai sentir o que eu estou sentindo. Né? Eu quero um copo de água, ela vai chegar com um copo de água, aqui ó, copo de água. Né? Eu estou vindo, a pessoa está aqui de costas, ela vai simplesmente dar passagem. É um simplesmente saber a coisa, não precisa pedir, falar e mandar mensagem. Né? É um estado que vai muito além do que se diz telepatia, ou seja, é a nossa conexão entre nós mesmos. Né? A gente passa por um outro estágio de vida, de forma de viver. Né? Não é essa que a Matrix domina, que colocam coisas que aí quer botar chip na mente das pessoas para pensar. Isso aí nossa, não precisa nem falar que é tipo profético, né? A marca do chip na palma da mão, na testa, é o chip que vai te controlar. E a parte importante que eu não estava dizendo, né, que esses caras eles querem alterar, querem controlar.
né? Como foi feito no passado, mudar o DNA, criado um híbrido. Então, da mesma forma que é feita a cura física, a cura emocional, a cura mental, então você vai sentir melhor, então eu sinto melhor o que são pensamentos invasivos, eu sinto melhor quando o pensamento está me desviando para onde que não é uma coisa legal. Às vezes você tem um livro que tem muitas ideias ou seja, um livro que traz uma boa proposta, né, que traz muito conhecimento, só que tem ali coisinhas que é denso, é da Matrix. Então você tem que estar atento também, porque, como eu falei, as pessoas que são médios, elas têm essa inclinação, elas podem ser dominadas, né, e tomar esse rumo. Então, às vezes, só que a coisa vai te seduzindo e você acaba acreditando naquilo. Por quê? Você foi, né, seduzido pela Matrix, pela malha mental. Então, por isso que é orar e vigiar, estar atento. Sempre se olhar e se observar. Por que eu estou acreditando nisso? Né? Será que isso aqui é um bem coletivo ou vai me trazer benefício só para mim? Ah, porque eu quero. Né? Quando alguém, por exemplo, descobre algum tipo de cura, agora eu sei fazer isso, eu sei aplicar reiki, sei fazer canalização, sei fazer hipnose, a pessoa vai querer primeiro esse benefício próprio e benefício do meio ao qual ela está. Né? Mas vamos fazer pelo bem da Terra? Né? É bem essa. Né? Aí depois eu quero ganhar dinheiro com isso. Olha, né, para onde que as coisas vão aqui na Matrix. Deixa eu voltar, bem perdendo de novo. Ok, curou o corpo físico, curou o corpo emocional, curou o corpo mental. Ele cura atomicamente, né, nas outras dimensões. Então, todas as estruturas sutis, aquilo é curado. Então, se o DNA ele foi alterado, ou foi feito o quê? Um machucado, uma ferida que modificou a natureza daquilo. Só que é o seguinte, a ciência, ela pode chegar até tal ponto. Então, cheguei ao ponto de alterar o corpo físico e colocar alguma coisa ali. Na hora que tira aquilo daí, no silêncio, na meditação, aquilo pode se regenerar. Então, o DNA que foi alterado, ele pode alterar na humanidade, criar um ser híbrido. Só que com o tempo, com os éons, porque é uma ferida que lesa uma raça inteira, né? Então essa raça ela se regenera. O DNA, a partícula minúscula que tem, é o que parte das partes mais sutis, ou seja, do próprio todo. Isso está lá, isso eles não alteram. Então, quando o dano físico para de ser causado, quando a realidade se transforma, esse DNA ele começa a emergir novamente, assim como o corpo vai se curando e vai fechando a ferida, o DNA ele começa a reerigir, ele começa a voltar e começa a promover aquela transformação na raça, na espécie. Isso pode ser feito de forma muito lenta ou transição planetária. Veja o que as pessoas dizem sobre a ascensão, né? De pessoas que vão passar por uma transformação, uma mudança do corpo muito forte. Mudanças que podem ser provocadas pela ciência ou você retornando à sua natureza. Qual é o indicativo que eu estou retornando à minha natureza? Eu não coloquei nada externo no meu corpo. E meu corpo está mudando. Opa! Ele entrou numa onda cósmica que vem do Sol central, e ressoou com isso, vibrou junto com isso e fez essa transformação. Então, uma indicação minha da natureza, que eu tomo como base, que eu não fiz nada, eu me entreguei, deixei o processo passar pelo meu corpo, e houve uma mudança. Então, ou seja, foi reestruturado. Falam das filas de DNA, né? Que a gente só tem duas, que vai ter 12, 20, não sei quantas, né? É 12, claro que eles falam, acho que é. Aí a gente vai desenvolvendo esses filamentos, vai aumentando. Por quê? Foi o que eles atrofiaram e o que agora está se curando. Com essa energia, com os flashes solares, com energias mandadas de buracos negros, de átomos que passam pela Terra, vai atingindo o nosso corpo. Ou seja, o corpo todo, o tempo todo está se curando, porque o universo ele é cura, ele é movimento, ele tem energia própria, e isso nos impacta, porque é o que somos. Então, quando você para de arranhar a ferida, para de ficar no mental, para de ficar no emocional, ou seja, a gente tem que entender, incorporizar e amansar essas coisas. Então, essa coisa tudo vai se curando. Então aí é aonde que essa raça se transforma de uma forma positiva, não com chip no chip para mandar hormônios, e aí eu me torno um super soldado. E isso é uma mudança, é uma doença que se cria. Né? Porque ali prendeu o seu mental e ficar muito preso naquela coisa, nessa realidade, né? de ser biônico, ser transhumanismo. Né? Então aí você percebeu, é natural você colocar um piercing, é natural você colocar um brinco. Então, é a realidade que você está adentrando. Então, quanto mais coisa você coloca no seu corpo, você está adentrando cada vez mais para a Matrix. E quem colocou? Uma externo, uma empresa que criou. Então, essa empresa você pertence a essa empresa. Você pertence àquele coletivo mental que domina esse tipo de pessoas que envolve tudo isso. E agora, quando eu escolho, não, isso todo eu percebi, eu tenho que fazer experiências. Eu tenho que ficar tanto tempo sem fazer tal coisa. Eu posso fazer isso? Posso. Então, eu faço e vou observar como o meu corpo reage. Enquanto eu faço isso, vai ter coisas tentando trabalhar o meu mental, porque a Matrix não deixa a ovelha escapar.
Então você tem que ter o mental, você tem que estar muito ciente do que você vai fazer. Como eu falei, processo dos 21 dias, né? Que 21 dias de jejum. Então você tem que estar muito consciente, muito ciente do que você vai estar fazendo, para não deixar a Matrix ir lá na sua mente, cuidado, isso vai te matar e tal. Então por isso que tem que ter estudo, tem que ter meditação, para você canalizar a informação, falar, não, sim, faz. Eu estou te levando para isso, para trabalhar no seu organismo. Para ter essa purificação, para se livrar de tal vício. Vício físico, emocional ou mental. Vício em notícia. Vício de imediatismo. Tem muitos vícios. Né? Vício da transição planetária, o que está acontecendo agora, eu não nego, está acontecendo, a gente está vendo, está acontecendo muitas coisas que eu não vou perder meu tempo falando, porque já tem muita gente falando, tem muita gente distorcendo. Observa a tua natureza, observa a mudança que está acontecendo em você. Né? E eu, como ser, já passei várias transformações dessa. E é só mais uma. E talvez faça parte de toda a civilização cair. Eu não vou cair junto com o meu emocional. Porque todo mundo desperta. Né? Depois que são ciclos, são uma coisa normal. É um ano letivo de escola que passa, que acaba e começa outro. Aí o tempo que dizem que nós vamos viver agora uma era de ouro, né? Porque eu acredito que a era de ouro é necessária para limpar a terra. Porque você colocou maus alunos, os alunos tão porcalhões que poluíram tão a terra, que essa era de ouro vai limpar. É como você limpar a sala de aula. Ok, agora a sala de aula terminou, vamos reformar as cadeiras, vamos pintar a sala para receber uma nova turma. Então você terminou, findou o ano a era de ouro, vem outra turma. E tá normal, é perfeito, porque você também precisou dessa escola um dia. E, né, é um jogo que está ali criado que outros seres também querem jogar. E você não se prende mais a isso, você evolui e segue o seu caminho. E esse é um ponto importante também que eu quero chegar, que eu até fiz uma noção. Não prejudicar a borboleta. Então, eu tenho outra coisa em mim, que é a vontade de ajudar. Eu não sei se foi Einstein que disse. Nenhum problema será solucionado na mesma esfera que aquele problema foi gerado. Então, digamos que o problema é gerado na esfera mental. Não vai ser solucionado pela mente. Ele tem que estar numa esfera maior. Né? Então, ou seja, meu corpo físico que auto se machucou. Então eu tenho que parar, eu tenho que ficar em silêncio. Deixar que outras esferas maiores curem e resolvam o problema. E isso acontece. Então a sociedade está maluca, está ali, né, querendo guerra, curar guerra. Não resolve. Então tem que parar. Para todo mundo, acabou a guerra porque parou, não tem mais guerreiro. Simples. São coisas bem básicas. Né? Então, assim, isso é muito importante. Então, para resolver esse problema mental, eu tenho que ir até a consciência. Físico, emocional, mental, consciência. Então, quando eu começo a me ancorar mais aqui, né, que eu utilizo corpos maiores para ter esse entendimento e trazer aqui para o meu mental. Então, mental inferior, mental superior. Né? Então, com o mental superior ativo, né, eu consigo ter ideias para transformar todo esse ambiente, toda essa matrix. Eu tenho entendimento do que acontece, o que adianta fazer e o que não adianta fazer. Então eu vou tendo entendimento de tudo isso. Uma percepção maior. Né? Então a gente tem que conviver em paz com tudo isso, porque a gente vai ver que muitas pessoas não querem, né, a mudança. Muitas pessoas estão tão presas, né, nesse sistema da Matrix que elas acabam sendo parte, né, como a gente lá no filme Matrix mesmo, fazendo parte. Né? Hoje a gente tem um exemplo, né, as pessoas aqui no Brasil lutando por uma escala, pelo fim da escala de 6x1, tem gente que fala que não quer, tem que continuar. Gente, isso assim, algo que deu errado dentro de algo que já deu errado. Então, enquanto não resolve essa primeira, não tem como discutir o resto. Né? Essas pessoas não têm solução. Né? Tem um caminho muito grande para se despertar. Então não é por aí. Então não adianta a gente ficar perdendo tempo com isso. Né? Só tomar a nota. Ok, isso existe, ok. É minha realidade? Não. Eu tento fazer o máximo possível para que isso não me afete. Né? Mas eu não vou lá brigar, porque se eu brigar, eu estou botando energia lá e estou alimentando esse tipo de realidade. Então, ok, essa parte importante que eu estava falando. Então, a consciência que ela cura o mental. A consciência que é o coletivo, é por todos, né, só o ego. Né, então, isso cura o mental. A parte de você não prejudicar a borboleta. Então, eu vejo muitas coisas ruins. Né, vamos colocar ruim, coisa que a própria Matrix está acontecendo aqui na Terra. E eu, no nível de mente, eu fico louco querendo arrumar tudo isso. Nossa, tem que arrumar, só que é o mesmo nível do que está acontecendo. Eu estou canalizando informações da própria Matrix. Quando eu acendo aqui a consciência, ao eu sou, a primeira coisa que você pode pensar, nossa, Jesus Cristo está muito alto.
os seres cósmicos, os mestres ascensos, nossa, e não é só isso, gente. Aqui na Terra tem 8 bilhões. Só em volta você pode colocar trilhões, quadrilhões, tequilhões, tá tudo aí em volta. E esses seres estão muito mais luz. Então por que esses seres não vêm e acabam com esse sofrimento? Porque eles não estão no nível da mente, estão em nível maior, eles estão vendo a coisa no panorama maior. Então, só nesse nível. Então, enquanto eu estou aqui, eu quero resolver tudo isso. Eu quero ajudar. Uma coisa que me impacta muito, que eu acho que até discordo, né, que eu vi muita informação sobre isso, né, que é o ponto chave agora, né, desse tema, dessa parte. De seres que vai ajudar alguém e falar, não ajuda, porque essa pessoa precisa passar por essa experiência. Eu já vi muito isso. Eu falei, mas como assim, se eu estou aqui é para ajudar? Né? Se as pessoas todas sofrendo, eu tenho que ajudar. Se eu posso ajudar, né, eu ajudo, mas eu não posso, digamos, me sacrificar nessa ajuda. Mas isso aí gera um certo conflito. Nossa, então eu tenho que deixar essas pessoas... Pela minha lógica, pelo racional, se você pode ajudar, tem como ajudar? Sim, ajuda, é o dever. Né? Porque você está aqui no nível mental e está agindo aqui, né? E claro, você não pode se sacrificar por isso. Isso é importante. Né? Então, aqui, mentalmente, eu tenho esse conflito. Né? Então, se eu posso, eu ajudo, ok? Se não posso, eu não vou ficar mal com isso, né? Ou nem ajudando, achando que a outra pessoa merece. Só é a realidade. Mas como eu vou saber realmente se deve ou não ser ajudado? Né? Por exemplo, você ajuda uma pessoa e essa pessoa, ela incurte novamente no erro. Foi realmente uma ajuda? Ou foi um aprendizado que você viu, opa, né? Existe esse tipo de situação. Eu ajudei uma pessoa, por exemplo, uma pessoa... Hitler, por exemplo. Né? Vamos supor que a enfermeira lá viu que ele ia morrer com a tal, que estava ali, eu falei, eu tenho que ajudar aquele bebezinho muito bonitinho, foi lá, ajudou ele, foi lá e matou milhões de pessoas. Como quem ajuda um soldado. O soldado está ali, ferido, você vai lá, ajuda o soldado, recupera ele e volta a matar pessoas. Então isso aumentou o karma dessa pessoa, do que se ela tivesse desencarnado ali. Então às vezes a pessoa está vivendo uma situação, porque naquela situação, ali ela vai ter uma quebra de realidade, né, como foi a tal da pandemia, né, que parou, e na hora que parou as pessoas começaram a meditar e diminuir o ritmo, e começaram a melhorar algumas coisas que estavam no curso errado. Então, às vezes, como você está na Matrix, como você está fazendo coisas erradas, é normal que venha a doença. Então, como que eu vou curar uma pessoa que está ruim do estômago porque essa pessoa come demais? Essa pessoa come demais, ela é muito ruim, muito negativa, desenvolveu câncer, aí você vai lá e cura câncer. Aí sumiu o câncer, o que ela vai fazer? Ela vai continuar fazendo as coisas que ela fazia. Né? Então, assim, é onde vem essa instrução. Fala, olha, não ajuda, porque ela precisa passar por essa experiência. Ela escolheu essa experiência nesse jogo que ela veio. Então esse conhecimento me gera muito conflito. Então a gente tem que ter esse discernimento, né, de saber onde vale a pena. Mas será que não estou sendo meu ego que não quer ajudar? Que aquela pessoa tem que se lascar porque ela é ruim? Né? Será que não está sendo meu ego? Né? Então gera esse conflito. Então aonde que o corpo maior cura o menor. Então quando você estiver na consciência, quando estiver no eu sou, você vai ter uma visão melhor do que você precisa fazer e o que você não pode fazer. Né? Tipo ali, a criancinha ali, tá andando de bicicletinha. Você nunca solta ela para ela andar. Você nunca tira a rodinha. Você tá ajudando? Ok, ela tá ali andando, mas tá ali com seu apoio. Eu sou bom porque eu tô apoiando. Isso é apoio, eu sou bonzinho. É mesmo. A nível mental isso é muito confuso. Porque eu tenho interesse de que a pessoa não se machuca. Eu tenho apego. Então não deixe que as pessoas viver as experiências. Você não solta o filho pro mundo, fala, vai filho. Você pode. Eu não confio. Será que são inseguranças minhas? Então é muita coisa mental. Então aqui, quando eu subir na consciência, eu vou ter um entendimento maior sobre essas coisas. E é onde que estão esses milhares, bilhões de seres que estão aí, que apenas olham, né? E só intervêm quando realmente precisa intervir. Então eles têm um panorama maior. Então é por isso que eu falo, a meditação, o silêncio é a cura. Então você silenciou a mente, silenciou todo esse barulho, você vai subindo, Aí você vai vendo o que adianta e o que não adianta fazer. E onde que tem a história da borboleta? A borboleta é o casulo, vocês conhecem. A lagarta, ela entra no casulo, faz aquela crisbélula, e quando ela vai sair, ela faz muito esforço.
né? Muito esforço para romper aquela crisbela. Então esse esforço leva um tempo até que ela rompe, as asas abrem e ela vira a borboleta. Então se você fala, tadinha, que esforço, ela tem que sair dali, você vai lá e rompe, ela não, as asas não se desenvolvem, porque ela não fez o exercício, ela não levou os fluidos para as asas para crescer, porque ela não fez o esforço, né? E ali ela morre, porque ela não é uma lagarta com asa, não se forma completamente, né? Então aqui nós somos a lagarta, passando por esse processo de transformação, observando essas coisas nos nossos corpos, fazendo esse esforço emocional, mental, de consciência, para desenvolver essas asas, esse aura, essa luz. E esses seres estão observando. Eles só vão interferir se chegar outra pessoa ali, não bate no casulo, derruba, queima. Eles vão falar, não. Eles deixam que o processo se dê. Então esse é o acompanhamento. E eles vão na sua mente, vai, continua, você pode. Não desista. Eles estão o tempo todo. Então o silêncio leva a gente a ouvir esse pessoal. Então aí não precisa ser voz. Você sabe, é um sentimento. Você sabe que você... Aqui na Terra tem bilhões de pessoas, mas você sente trilhões, você sente toda a sua família cósmica, ancestral, que sempre que é o infinito. E é muito mais de qualquer coisa que há aqui. Então esse é um dos lances principais, né, que eu queria trazer nesse vídeo, que é, nossa, e aí, ajuda ou não ajuda? Se eu sinto e posso, ajuda. Porque você aprende também com isso. Né? E não importa se o outro vai fazer ou não, mas quando você mais vai subindo, você vai entendendo melhor onde colocar sua energia e onde não colocar. Onde eu estou colocando por apego, que eu quero parecer como um bonzinho que faço, onde você está sendo apenas se manifestando espontaneamente. Então, na dúvida, medita. Silencia o corpo físico, silencia o corpo emocional, silencia o corpo mental para ele sair dessa esfera. Aí você canaliza você, né, o teu eu sou, e vai te dar uma maior percepção, uma maior ciência do que fazer. E o que você fazer, faça sem arrependimento. Feito, feito. Eu fiz com intenção do bem? Ok. Só isso. Né? E não adota a responsabilidade nem nada. Só faça, só seja. Né? Eu acho que é o nosso papel aqui nesse planeta. É nosso papel conosco mesmo. Não é completo, é conosco mesmo. O que eu vim aprender, o que eu vim observar, o que eu vim extrair daqui dessa escola. Né? Às vezes, eu vim ajudar. Não é só ajudar. Eu vim aprender. Não é só aprender. É o todo. Somos coligados. Ensinamos, aprendemos, e isso é um mero detalhe. Eu diria assim, busque seu bem-estar. Não de uma forma egoísta. Porque você estando bem, todo o entorno ele vai se ajustando. A gente tem muito males, então a coisa demora, é lenta. Às vezes, alguns querem ficar no casulo, não querem sair. Normal. Cuida de você. Então vem esse lance do silêncio. Porque o silêncio... Por que o silêncio aqui é necessário? Por causa que a Matrix está fazendo muito barulho para manter a gente aqui no grito. Aquele adestramento, a tortura através da música alta. Você já deve ter visto isso em vários vídeos. Ocultamente é o que esses caras fazem quando torturam alguém, bota ali música, não deixar a pessoa dormir, gritaria. A pessoa dormiu, gritaria, o som alto. Para quebrar a pessoa. A Matrix ela faz isso no malha mental. É muita informação, é muito subliminar, é muito ruído, é muito zumbido de satélite que eles mandam, tá aí. E você tem sim a capacidade de silenciar tudo isso, porque você está acima de tudo isso. O trem pode estar ali em movimento, mas você está ali, ó. A Terra em movimento, você está ali, todo mundo aí na loucura, tem que fazer, tem que ganhar, tem que fazer. Você pode estar ali meditando. Silencia o teu corpo físico, o emocional, o mental. Então observe esse mental, observe ele fazendo essa transição. Eu quero elevar o meu mental, mas aqui está muita bagunça. Bota o mantra, que o mantra ele tem uma energia que vai te sintonizar. Aí agora eu quero ver se eu consigo andar sozinho sem as rodinhas. Então coloca ali um tema. O que é o eu sou? O que é o infinito? De onde eu vim? Sem um ego de querer saber quem eu sou, mas de onde que é esse mundo mais iluminado? Como que é esse mundo de luz? Como que funciona? Coloque esse tema quando você estiver meditando. E deixa aí fluir, vai imaginando. Só toma cuidado para a Matrix não te desviar para isso ou para aquilo. Você é o tal do sono, que ele te leva e te bota para dormir. Fica consciente. Então você vai começar a trabalhar cada vez mais a sua estrutura interior. Vai se tornar um ser muito mais consciente, muito mais lúcido, muito mais próximo perto de um ser humano para viver essa nova era, essa era de ouro, da luz. E se você não se preocupe quando sair daqui, eu vou voltar, vou encarar. Não se preocupe com isso. Não é eu, não é a pessoa aqui que se preocupa. É você quando você sai do jogo, quando você desliga o videogame. Vou jogar de novo? Então,
Quem decide. Quando você estiver fora, você se preocupa com isso. Quando estiver na curva, você se preocupa com isso. Aqui, cuida do teu bem-estar, cuida da tua conexão, né? Orar e vigiar, estar atentos, né, às interferências. E eu vejo isso como uma coisa assim muito simples, né? Muito simples, muito prática, né? A dificuldade está mais na questão da Matrix, porque sim, tem influência, é uma guerra espiritual, e é o que a gente presta atenção, é o que a gente observa. E quanto mais conhecimento você tiver, mais ferramentas você vai ter para combater essas coisas, né? E, claro, você vai observar muito a questão social, né? Você vai ver que o meio todo continua na manada e os seus interesses eles mudam, né? Então essa é a parte mais difícil. Então como eu corrijo isso? Como silenciando, observando, né? Seguindo essas práticas e mantendo uma certa rotina, uma certa ciclicidade, né? Que cada vez você vai subindo no aspiral, né? Até que você vai subindo oitavas, né? Que nem na música. Aqui o violão você tem aqui na corda, quanto mais você sobe, você vai ter as mesmas notas aqui, só que numa oitava maior. Então o solo que eu posso fazer aqui, eu posso fazer aqui, só que numa oitava maior, né? Ou seja, uma energia maior, diferente, não é simplesmente a mesma música, é outro, é mais rico, né? E você vai começar a perceber tudo isso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.